Oi, galera do segundo ano, ensino médio. Hoje estou aqui para dar a continuidade do nosso assunto, aula 3 da segunda unidade de português. Então, vamos ver aqui hoje o que nós vamos dar para vocês. Hoje, o nosso assunto está no capítulo 27 do livro, é sobre o advérbio, locuções adverbiais e flexão do advérbio. Então, dando continuidade aí à aula de português. Então, vamos ver hoje advérbio. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Às vezes, um advérbio pode se referir a uma oração inteira. Nessa situação, normalmente transmitem a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração. Por exemplo, as providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Quando modifica um verbo, o advérbio pode acrescentar várias ideias tais como tempo, ela chegou tarde, lugar, ele mora aqui, modo, eles agiram mal, negação, ela não saiu de casa, dúvida, talvez ele volte. Observações. Os advérbios que se relacionam ao verbo são palavras que expressam circunstâncias do processo verbal, podendo assim ser classificados como determinantes. Por exemplo, ninguém manda aqui. Mandar, verbo. Aqui, advérbio de lugar determinante do verbo. Quando modifica um adjetivo, o advérbio acrescenta a ideia de intensidade. Por exemplo, o filme era muito bom. Na linguagem jornalística e publicitária atuais, têm sido frequentes os advérbios associados a substantivos, por exemplo. Isso é simplesmente futebol, disse o jogador, orgulhosamente Brasil. É o que diz a nova campanha publicitária ufanista. Vamos ver agora a locução adverbial. Quando há duas ou mais palavras que exercem uma função de advérbio, temos a locução adverbial, que por expressar as mesmas noções dos advérbios, iniciam ordinariamente por uma preposição. Veja, lugar, à esquerda, à direita, de longe, de perto, para dentro, por aqui, etc. Afirmação, por certo, sem dúvida, etc. Modo, às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral, frente a frente, etc. Tempo, de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia, nunca mais, etc. Observação. Tanto a locução adverbial como o advérbio modificam um verbo, o adjetivo e outro advérbio. Observe os exemplos. Chegou muito cedo, advérbio. Joana é muito bela, adjetivo. De repente, correram para a rua, verbo. Relação de algumas locuções adverbiais. Às vezes, às claras, às cegas, à esquerda, à direita, à distância, ao lado, ao fundo, ao longo, a cavalo, a pé, às pressas, ao vivo, a esmo, à toa, de repente, de súbito, de vez em quando, por fora, por dentro, por perto, por trás, por ali, por ora, com certeza, sem dúvida, de propósito, lado a lado, passo a passo, o mais das vezes. Atenção! Não confunda a locução adverbial com a locução prepositiva. Nessa última, a preposição vem sempre depois do advérbio ou da locução adverbial. Por exemplo, perto de, antes de, dentro de, etc. Vamos ver agora a flexão do advérbio. Outra característica dos advérbios se refere à sua organização morfológica. Os advérbios são palavras invariáveis, isto é, não apresentam variação em gênero e número. Alguns advérbios, porém, admitem a variação em grau. Observe a seguir. Grau comparativo. Forma-se o comparativo do advérbio do mesmo, modo que o comparativo do adjetivo. De igualdade. Tão, mais, advérbio, mais, quanto, como. Por exemplo, Renato
Renato fala tão alto quanto João. De inferioridade, menos, mais advérbios, mais que, do que. Por exemplo, Renato fala menos alto do que João. De superioridade, analítico, mais advérbio, mais que, do que. Por exemplo, Renato fala mais alto do que João. Sintético, melhor ou pior que, do que. Por exemplo, Renato fala melhor que João. Grau superlativo. O superlativo pode ser analítico ou sintético. Analítico acompanha de outro advérbio. Por exemplo, Renato fala muito alto. Muito, advérbio de intensidade. Alto, advérbio de modo. Sintético, formado com sufixo. Por exemplo, Renato fala altíssimo. Observação. As formas diminutivas cedinho, pertinho, etc., são comuns na língua popular. Observe. Maria mora pertinho daqui, muito perto. A criança levantou cedinho, muito cedo. Bom, gente, trabalhando para vocês o advérbio, a flexão do advérbio e a locução adverbial, agora nós vamos ver aqui a atividade sobre o assunto que vocês vão estar fazendo aí no caderno de vocês. Temos aqui a primeira questão. Primeira questão aqui. Temos aqui a segunda. A terceira. A quarta. A quinta. Então, tendo essas atividades para fazer aqui, baseado no nosso apontamento, né? Vou repetir aqui para vocês. Vocês vão estar fazendo no caderno. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Também temos aqui a atividade do livro, que vocês vão estar fazendo aí na atividade no livro de vocês. Páginas 300, 301, 302 e 303. Quero tudinho no caderno, viu? Vocês vão estar trabalhando também o livro de vocês aí, tá bom? Sobre esse assunto que é para o nosso teste. Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Faça tudo direitinho no caderno. E sempre aquele conselho, não saiam de casa, se cuida, fica com Deus. E espero que tenham gostado e até o próximo vídeo com com mais outro assunto da gente, do teste, tá bom? Que eu vou estar trazendo para vocês. Então, beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, galera!